O filho pródigo. A história de Jesus que vai mudar sua perspectiva. Você acha que conhece essa história? Repare, a maioria de nós decorou as imagens. O filho que vai embora, os porcos, a festa de volta, e acha que entende. Mas o que Jesus fez naquela manhã, falando à beira do caminho, foi muito mais audacioso do que uma lição sobre arrependimento individual. Ele estava mirando algo bem maior. Uma forma de religiosidade que acredita ter conta aberta com Deus, enquanto ao lado dele outros se perdem e ninguém comemora o reencontro. Jesus não contou a parábola do filho pródigo para os publicanos que o amavam. Ele a contou para os fariseus que murmuravam. Lucas 15 começa com uma cena que muitos pulam. Ora, aproximavam-se dele todos os publicanos e pecadores para o ouvirem. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Esse é o palco. Aquele murmúrio é a chave para entender tudo o que vem depois. Jesus não está só falando de perdidos que voltam. Ele está apontando para duas maneiras de perder a casa do Pai, indo embora e ficando onde se deveria estar. Então ele coloca diante deles três cenas, uma escada de imagens que sobe em intensidade. A ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. Três histórias curtas, uma progressão calculada. A ovelha é a perda de algo valioso, que pode ser procurado e carregado de volta. A moeda, a perda de algo com valor pessoal, buscado diligentemente dentro de casa. O filho, a perda de um ser humano, a dor que não se descreve, a vergonha pública. Observe a escalada. O que começa como um incômodo doméstico termina em uma ferida social e familiar. Jesus está mostrando o que realmente dói num relacionamento. Não a perda de bens, mas a perda de alguém que carrega a imagem do Pai. Quando você lê a parábola do filho pródigo com esse pano de fundo, percebe que o centro não é só o filho que se arrepende. O centro é o pai que permanece pai. E entre eles dois está uma sociedade, uma religião, um modo de pensar que observa e julga. Esse é o choque que a história traz para os fariseus. A graça do Pai é uma acusação contra a conta que eles insistem em manter. Vamos olhar de perto o pedido que dá início ao drama. O filho chega e diz: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Para nós, hoje, pode soar como uma solicitação prática. No contexto judaico da época, é uma explosão cultural de insensatez e ofensa. Pedir a herança em vida equivale, na linguagem social daquela época, a desejar que o pai estivesse morto. É quase uma declaração. Eu prefiro que você não esteja aqui. Quero a sua parte agora. Não é apenas ambição financeira, é uma tentativa de cortar o laço, de transformar o relacionamento filial em mercadoria. É como se o filho dissesse: Quero a liberdade de me afastar, mas sem admitir que preciso de você. E o pai faz algo que deve nos surpreender. Ele divide e entrega. Pense na coragem desse pai. Ele não prende, não ameaça, não arma armadilhas. Ele dá. Isso revela a lógica do amor que Deus nos mostra em Jesus. Amor que respeita a liberdade. O pai não é um carcereiro piedoso. Ele é um pai que assume o risco do amor. Porque amor de verdade não é controle, é liberdade que pode ser mal usada. Há nela um elemento devastador para religiões de mérito. Deus não impede a escolha humana. Ele a suporta. A liberdade concedida significa que o filho pode cair, e essa possibilidade é a sombra que cobre toda a parábola. O filho então vai. E é aqui que o Evangelho de Jesus nos despeja imagens que incomodam. Ele se afasta para um país distante. O texto enfatiza essa distância, não apenas geográfica, mas espiritual e social. Lá, ele entra num ciclo que muitos conhecem bem. Primeiro a euforia, depois o esgotamento, por fim, o desespero. Vamos acompanhar esses três passos, porque neles reside a verdade pastoral.
sobre como o pecado e a rejeição do pai operam na vida de uma pessoa. Na primeira fase, aquilo que parecia liberdade se transforma em festa. Há uma extravagância, uma sensação de autonomia que alimenta o orgulho. O jovem gasta, vive, esbanja, é o ópio da autonomia. Fazer o que se quer sem olhar para as consequências. Há riso, abundância, uma falsa soberania, até que o dinheiro acaba. Esse momento revela algo sobre a natureza do pecado. Ele promete plenitude, entrega paixão, mas não sustenta. A euforia é uma ilusão temporária. É o brilho do conto de fadas que termina no primeiro crepúsculo. Na segunda fase, o esgotamento, o jovem começa a experimentar o vazio que a euforia esconde. Ele não tem mais amigos honestos, não há mais festa, e começa a perceber que as relações construídas no prazer são frágeis. Aqui nasce a vergonha. Decisões têm consequências que se apresentam no cotidiano. Esse é o tempo em que se dilui a máscara e aparecem as feridas. A solidão torna-se visível. Sentimos que não se volta à casa dos outros facilmente. Tudo aquilo que o dinheiro compra se perde quando o dinheiro acaba. A terceira fase é a mais dura: desespero. O texto bíblico descreve que houve fome naquela terra, e ele se vê reduzido a alimentar porcos. Para um judeu do primeiro século, essa imagem não é apenas humilhante, é profana. Porcos eram impuros. Encostar-se a eles significava tocar o fundo moral e religioso. Alimentar-se das vagens, se é que ele chegou a isso, é o símbolo máximo da degradação. O homem que um dia teve status volta-se para os restos. Ali, no meio do chiqueiro, a lucidez parece distante, e o único consolo é a memória de quando ainda havia mão estendida para ele, não um cio de alimentador de porcos. E então algo acontece. No texto, o verbo usado é potente e simples. Ele caiu em si. Não é apenas um pensamento triste, é uma súbita clareza. A expressão descreve o instante em que a possibilidade de mudança nasce no desespero. Caiu em si é a virada. Ele se lembra da casa do pai, das ceias, da dignidade de ser filho. Lembra-se dos servos que têm mais que ele agora. Esse momento é o núcleo do arrependimento que Jesus descreve. Não um remorso passageiro, nem uma mudança superficial, mas uma reconfiguração da razão e do desejo. O que é curioso e talvez desconfortável para muitos de nós é a expectativa que o filho passa a nutrir. Ele ensaia um discurso. Não mais digno de ser chamado filho, pedirá para ser tratado como um dos servos. Ele está preparado para aceitar uma posição inferior se isso garantir teto e trabalho. Esse planejamento revela humildade sincera, porém também revela o cálculo da vergonha. Ele acredita que, para voltar, precisa pagar. Ele imagina que a restauração exigirá mérito. E aqui está o ponto em que a parábola começa a apontar bem para o que é mais profundo. O choque entre o que o filho imagina que deve ganhar por seus méritos e o que o pai, à distância, está disposto a oferecer sem exigir justificativa. Pare e pergunte a si mesmo: em qual momento da história você se vê? Você já viveu a euforia que encantou com promessas vazias? Já experimentou o esgotamento que corrói amizades e esperanças? Está agora no desespero, olhando para restos, sentindo que não há volta possível? Ou talvez você esteja do outro lado da casa, confundindo serviço com filiação, contabilizando méritos, frustrado porque aqueles que se perderam recebem um abraço que você julga imerecido. Se esta mensagem está te tocando, fica um instante comigo e responde nos comentários. Qual dos 3 personagens mais te representa agora? A ovelha, a moeda, o filho que partiu? Ou quem sabe o irmão que ficou? Compartilha com coragem. Essa pergunta não é para te envergonhar, mas para começar uma conversa honesta com Deus e com sua própria história. Voltando ao filho no país distante, há uma humanidade crua nessa narrativa que nos força a reconhecer nossas escolhas sem anestesia.
Note o detalhe quase cinematográfico do texto bíblico. Ele volta para si e decide retornar. Não há pressa em disfarçar o que foi. Há sim uma preparação de palavras. Ele ensaia a humilhação. Isso nos mostra duas coisas de valor pastoral. Primeiro, que o arrependimento muitas vezes vem acompanhado de uma expectativa de punição. Segundo, que a iniciativa do retorno é sempre do perdido. A liberdade concedida pelo pai no início faz com que o filho só retorne se quiser. Antes de seguir adiante, precisamos captar outra camada cultural que o texto sugere sem alardes. Seria importante que entendamos a vergonha envolvida em todo o processo. Ao voltar, o filho sabe que será visto pelos outros. Ele imagina ser chamado de aquele que desperdiçou. A sociedade tem memória. A informação circula. A punição social pode ser mais cruel do que a necessidade física. É por isso que o gesto do pai, quando ele finalmente se encontra com o filho, é tão extraordinário. E justamente por isso nós o guardaremos para mais adiante nesta conversa. Mas observe que nesse ponto, antes do encontro, o filho já fez sua confissão interior. Ele não volta porque foi convencido por alguém. Volta porque reconhece sua necessidade e decide humilhar-se para ser aceito. Há ainda uma dimensão teológica que não pode ser minimizada. A parábola nos coloca diante da liberdade humana e da soberania do amor do pai. O pai dividiu a herança, o filho partiu, e o ciclo do pecado só se encerra quando a lucidez humana encontra a misericórdia divina. Isso faz da história uma verdadeira imagem do Evangelho. Deus permite a quebra, mas permanece disponível. O ponto crucial é que a reconciliação não nasce pelo cálculo do homem, e sim pela iniciativa do Pai. Isso desmonta qualquer ideia de que podemos ganhar nosso lugar de volta por méritos. Ao mesmo tempo, não transforme isso em licença. Jesus não conta essa história para dizer que a liberdade é um cheque em branco. A narrativa é clara sobre as consequências. Houve pecado, houve degradação, houve dor. O retorno envolve arrependimento real, mudança prática e reconhecimento dos danos causados. O perdão do Pai é extraordinário, mas não banaliza o dano. Muito pelo contrário, é justamente porque o dano é grande que a compaixão do Pai chama a atenção e confronta o comportamento dos que calculam méritos. Enquanto o filho se prepara para voltar, ensaia as palavras que acredita que lhe trarão redenção. Está pronto para se colocar em posição de servo. É uma cena de expectativa e medo. Ele imagina que terá de pagar, imagina que sua pena será proporcional. Imagina que o pai avaliará o débito. Essa é a lógica humana do mérito. Para ser amado, primeiro preciso pagar o que devo. Mas o evangelho que atravessa esta história suspende essa lógica. A presença do pai, ao ser feita visível, não pergunta por mérito. Aqui se abre a contradição que mais machuca os religiosos daquela audiência original. O pai correria para o filho. O pai chamaria para dentro. O pai restauraria sem pedir a conta. Essa é a blasfêmia que os fariseus não conseguem suportar. E por isso, Jesus narra com calma a festa que se seguirá. Eles não queriam que a misericórdia fosse tão pública e tão gratuita. Voltar ao jovem no caminho de casa é imaginar rupturas sendo curadas. Ainda que ele não perceba plenamente a profundidade do gesto que o espera, sua decisão de retornar é o primeiro passo de reconciliação. É um ato de humildade, mas também de coragem. Há no retorno uma admissão. Estava errado, preciso, quero me alinhar com o Pai outra vez. Esse tipo de retorno não é apenas religioso, é existencial. É uma reorientação do desejo, de buscar prazer imediato para desejar relação e pertencimento. Enquanto você ouve isso, pode sentir o chamado em duas direções opostas. Ou você se identifica com o filho que volta e sente um convite para continuar a jornada de restauração,
Ou talvez você esteja no lugar do irmão que permaneceu, guardando contagens, vigilante, frio, esperando que o mundo seja justo segundo as suas contas. A parábola não poupa nenhum dos dois lados. Ela acusa a dureza de quem julga e também revela a miséria de quem tenta curar sua sede de amor com prazeres passageiros. Ao terminar esta cena, o jovem lúcido, o caminho de volta em sua frente, o discurso ensaiado pronto para ser pronunciado, nós paramos num momento tenso. É o limiar. De um lado, a casa do pai com seus riscos e possibilidades. Do outro, a ameaça de ser visto e negado. No meio, a liberdade do amor que tomou a iniciativa desde o começo. Esse é o ponto onde a história nos deixa respirando, olhando para o que vem depois com o coração preparado para o inesperado. E agora, enquanto você se prepara para ouvir o que acontece quando aqueles dois caminhos finalmente colidem, pergunta-se: o que a liberdade do amor significa na sua vida? Você tem vivido como quem conta pontos ou como quem celebra? Você tem estado do lado de fora esperando justiça ou dentro, com as portas abertas, disposto a abraçar quem volta? Essas perguntas são duras porque a parábola foi feita para doer. Jesus queria que ela doesse nos fariseus e também em você e em mim, porque só o incômodo nos empurra para uma decisão. O filho está a caminho. Ele já ensaiou sua confissão. Ele já assumiu que merece ser servo. Ele caminha sobre o chão que já foi dele, observando o contorno distante da casa que um dia foi lar. As memórias chegam como luzes tremeluzentes de uma antiga festa. A vergonha ainda pressiona, mas a esperança timidamente surge. Esperança que não depende de contas, mas de um pai cujo amor cria risco. Nesse ponto, é impossível não sentir a expectativa. Quem será mais surpreendido? O filho pela reação do pai ou o irmão pela folia que será feita? Quem entre nós receberá a misericórdia que não merece? A resposta que Jesus vai oferecer é desconcertante e por isso merece ser ouvida com o coração livre para ser tocado. O filho já está quase lá quando o primeiro choque acontece. O pai o vê de longe. Não é um detalhe decorativo da narrativa. É o momento que revela tudo sobre quem é aquele homem e o que significa ser pai. Imagine a cena. Um homem de idade avançada, com a dignidade e a rotina de quem administra uma casa grande, avistando à distância uma figura conhecida. Em qualquer cultura do primeiro século, um pai respeitado não sairia correndo do seu lugar. Homens idosos mantinham a compostura. Correr era coisa de jovem, era um gesto fora de ordem social. E, no entanto, o pai corre. O verbo é brusco. Ele se levanta, sai, corre. Esse gesto quebra todas as expectativas. É a primeira lição. O amor que restaura não preserva status. Ele despenca nas convenções. É a linguagem do risco. O pai se humilha para procurar o filho. É a imagem que Jesus quis cravar perante aqueles fariseus que contavam pontos. Deus não preserva a distância por dignidade. Ele atravessa-a por amor. Há uma palavra grega usada por estudiosos para tentar descrever a reação do pai. Splagchnizomai. É uma palavra que fala do ventre, da compaixão que aperta o interior do corpo. Não uma compaixão intelectual, mas uma comoção visceral. Quando Jesus usa imagens assim, ele está dizendo que o movimento do Pai não é um cálculo, não é uma retórica, é uma explosão do ser. O Pai vê e algo dentro dele se comove. Ele corre porque não suporta ver o filho sequer à distância. A misericórdia brota como suor e como sal. É fisiológica. E o que ele faz quando alcança o filho? A narrativa relata gestos concretos de restauração que derrubam a lógica do mérito. Primeiro, o abraço, gesto de acolhimento que, naquele contexto, implica perdão sem perguntas demoradas. Depois, o beijo, sinal público de reconciliação íntima.
Mas não fica só na afeição privada. O pai manda vestir o filho com a melhor roupa, reveste-o de dignidade. Não se trata de um arcabouço simbólico vazio. É restauração of public standing. O anel que ele coloca no dedo não é apenas um adorno, é um selo de autoridade e pertencimento. As sandálias falam de filiação ativa, algo que servo não usa. Servos andam descalços, e o bezerro gordo, degolado e preparado não é apenas comida, é a festa pública, o restabelecer da vida social e comunitária do filho dentro da casa. Esses gestos têm força cultural. Restaurar publicamente implicava desfazer a humilhação. Numa sociedade onde a honra e a vergonha regulavam relações, o pai não apenas perdoa em privado, ele provoca a reconciliação diante da comunidade. Ele declara: "Este é meu filho, a casa dele está aberta." E ao convidar para a festa, o pai não apenas comemora o retorno, ele subverte a punição social. A misericórdia é feita em praça pública, para que todo o vilarejo observe que a casa permanece casa, que a linhagem de amor perdura, que nada nem ninguém arrebata o vínculo. Há também na narrativa um elemento de vergonha pública que vale a pena mencionar com cuidado. Os mecanismos sociais que expõem o desvio e perpetuam o estigma. Em textos judaicos de época, existem referências a práticas de humilhação e ostracismo, imagens que podemos nomear como formas de kezazá para marcar o excluído. A parábola sugere que o retorno de alguém exposto a essa memória social exigiria não apenas perdão privado, mas um gesto mais amplo que anule a sentença pública. O pai faz isso. Ele não permite que o tribunal da vila continue julgando o filho que voltou. Enquanto o pai celebra, alguém assiste isso com outra cor no rosto. O irmão mais velho. Ele vinha do campo, tinha ouvido o alarido, soube da festa, perguntou o que acontecia e recebeu a informação capaz de acender todo o seu ressentimento. A resposta do pai: "Porque este teu irmão estava morto e reviveu", é o que mais o indigna. Não porque ele negasse a importância do retorno, mas porque tudo aquilo parecia injusto ao seu senso de justiça calculada. Precisamos entender o irmão mais velho com precisão pastoral e psicológica. Ele não é simplesmente mau. Ele está ferido numa ferida silenciosa que se solidificou em obrigação. Ele trabalhou, cumpriu ordens, zelou pela casa. O serviço que deveria ser presença foi convertido em conta. Ele passou a somar créditos, horas boas, obediências, renúncias. Sua fé virou planilha. E a pessoa que vira planilha, cedo ou tarde, esquece o rosto do pai. Vê apenas o saldo informado. Quando o pai celebra sem pedir comprovantes, a planilha explode. Esse irmão é a imagem de muitos que frequentam templos hoje, crentes de dedicação que não conseguem festejar a graça porque sua relação com Deus passou a depender de méritos. Eles se tornaram guardiões de uma moral que mede e que pune. Diante da graça gratuita, sua alma reage com amargura. Observe a falha existencial. Ele confunde identidade com desempenho. Ser filho pareceu sinônimo de servir. E por isso a festa de aceitação ao que voltou é para ele uma traição à lógica do esforço. Ele interpreta a misericórdia do Pai como fragilidade do sistema, não como dom. E aqui está a acusação que Jesus coloca diante dos fariseus por meio desse personagem. A religiosidade que substitui a filiação por regras é incapaz de celebrar o retorno de um perdido. Ela prefere a ordem dos méritos à confusão da graça. Jesus não diz que serviço é ruim. Ele diz que serviço que se torna moeda de troca mata o que foi dado gratuitamente. O perigo não é o trabalho, é a conta que transforma amor em transação. Quando o pai sai do debate com o filho mais velho e insiste: "Tem que haver festa, este estava morto e reviveu", ele está pressionando a consciência do ouvinte. Ele posta a alegria como resposta à restauração, não à punição. A pergunta que ecoa é simples e terrível.
Você prefere justiça retributiva à alegria do reencontro? Você prefere medidas à misericórdia? É uma questão que testa nossa concepção de Deus e de comunidade. Agora, precisamos ligar essa parábola à obra redentora de Cristo com fidelidade teológica. Jesus não narra por mera originalidade. Ele mostra em figuras a economia de Deus. O pai que corre ao encontro do filho prefigura o Deus que desce para buscar o perdido. Na teologia cristã, esse movimento encontra seu ápice na encarnação e na cruz. Deus sai do trono e vai para a estrada do homem. Não estamos propondo uma equivalência mecânica entre o bezerro gordo e a Eucaristia, ou entre anel e sacramento. O que afirmamos é tipologia. Aquilo que o Pai faz anuncia, em figura, a obra maior do Filho encarnado. Na cruz, Deus se humilha por amor. Ele se expõe ao escárnio, à vergonha pública, ao abandono aparente, assim como o Filho perdeu honra pública no país distante. A cruz é a linguagem suprema da solidariedade divina com a condição humana caída. Mas há um elemento adicional que essa parábola entrega. A graça é ofensiva. Para os fariseus, a misericórdia do Pai soa como uma acusação. Do mesmo modo, a cruz e a proclamação da Boa Nova ofendem aqueles que acham que justiça é um livro de saldos. A graça não é negociável. Ela é escândalo e redenção. Pelo lado prático, o texto não nos deixa estacionados em abstrações. Jesus quer provocar mudanças de vida. Por isso, quero falar diretamente com você, naquele tom que corta e cura. Se você se identifica com o filho que partiu, se ouve nesse cordão a voz do remorso e a memória das vagens, há passos claros a dar. Primeiro, volte de fato, não apenas numa nostalgia espiritual, mas com atos concretos de arrependimento, reconhecer a quebra, pedir perdão, aceitar que restauração não é remuneração. Segundo, aceite a dignidade que lhe é oferecida sem negociar o perdão por méritos. A casa do Pai devolve identidade antes de exigir pagamento. Terceiro, busque comunidade restauradora que reestabeleça sua honra pública e que ajude a reparar relações. A restauração verdadeira envolve reconfigurar laços e, quando necessário, restaurar danos. E quarto, espere transformação. O retorno é o começo de um processo de cura que envolverá disciplina, reconciliação e novas práticas de vida. Se, por outro lado, você se identifica com o irmão que ficou, escute com atenção ainda mais dura. Seu chamado é para deixar o livro de contas. O primeiro passo é admitir que você tem um livro dentro do peito, uma lista mental de justiças supostamente cumpridas. Pare de reduzir a filiação ao desempenho. Reconheça sua amargura, nomeie-a. Em seguida, pratique a alegria deliberada. Entre na festa mesmo quando sua razão reclamar. Permita que a misericórdia do Pai queima a sua contabilidade mental. Isso não é uma negação da justiça. É o ingresso num modo de vida que celebra a vida do outro como se fosse sua própria. A transformação requer humildade. Testemunhe a bondade sem buscar justificativas, sem querer controlar os termos do perdão. E aprenda a ser um agente de reconciliação. Quando alguém voltar, não investigue sua ficha. Ofereça abraço e ajude na recuperação. Para quem espera alguém voltar, pais, amigos, líderes de igreja, há uma postura pastoral a cultivar. Primeiro, mantenha a porta aberta e a vigilância do coração. Não transforme esperança em vigilância policial. Segundo, ore. A espera pastoral é, antes de tudo, súplica. A intercessão age onde nossos esforços falham. Terceiro, prepare a festa, não o interrogatório. Tenha prontas as roupas de festa, o anel, a sandália simbólica, isto é, esteja disposto a reintegrar publicamente. Quarto, cuide da comunidade. A reintegração de um irmão exige rede de apoio e limites saudáveis.
Não aceite uma falsa restauração sem processo de cura. O perdão exige verdade e também acompanhamento. Em todas essas respostas, há uma nota firme: graça não é licença. O retorno requer arrependimento genuíno. A restauração envolve responsabilidade. Jesus não contou essa história para exibir uma permissão irrestrita para o erro. Ele contou para denunciar a lógica do mérito e para afirmar que Deus prefere a festa à condenação. O efeito pastoral é ambivalente. Conforto aos que se arrependem, confronto aos que se julgam justos demais para entrar. Volte a si e pergunte: em qual personagem você tem estado? Essa pergunta não busca condenar, ela convida. Se você está no caminho do retorno, há festa esperando. Se você tem sido o irmão mais velho, há cura para sua frieza. Se você aguarda, há deveres de compaixão. A parábola coloca todos à prova, porque o amor de Deus não quer multidões de consumidores de justiça, mas uma família capaz de celebrar a vida restaurada. Agora, diante de você que escuta, faço 3 convites práticos que moralizam menos e transformam mais. Primeiro convite: faça um ato concreto de retorno. Escreva uma carta, peça perdão a quem magoou, entre numa comunidade que possa acolher sua vulnerabilidade. Segundo convite: liberte-se do livro de contas. Hoje, ao final desta mensagem, renuncie por escrito a uma lista de reivindicações que você tem contra Deus ou contra outro irmão. Terceiro convite: prepare uma festa na sua casa simbólica. Pense em alguém que precisa ser reintegrado e faça um gesto para acolher essa pessoa. Gestos simples quebram grilhões. Antes de terminar, não fecho a história por você. A parábola, como Jesus a contou, mantém uma ambiguidade proposital. Não vemos o final do irmão mais velho. Não sabemos se ele entrou na festa. A narrativa nos deixa com uma escolha em aberto, justamente para que você se decida. A porta permanece escancarada. Os convidados foram chamados. A mesa está posta. A pergunta é pessoal e urgente. Você vai cruzar a soleira e sentar à mesa ou ficará observando de fora, contabilizando razões? Façamos uma breve oração, pedindo ao Pai que sujeite nosso coração à sua graça. Senhor, Tu que nos conheces por dentro, dá-nos olhos para ver o pecado sem desespero, coragem para voltar sem barganha e humildade para alegrar-nos com a graça que não merecemos. Que o Teu Espírito nos mostre onde somos irmão mais velho e nos liberte desse peso. Dá-nos mãos para preparar festa e pés para correr ao encontro do perdido, como Tu correste por nós em Cristo. Ama-nos com compaixão visceral e ensina-nos a amar assim uns aos outros. Amém. Se esta palavra tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que a porta está aberta. Inscreva-se no canal para que possamos caminhar juntos por outras parábolas que transformam o olhar e o coração. Vá com paz e que a alegria do Pai se torne a sua força hoje.